são décimas, né? São décimas. Ok? Então, pessoal, agora iremos para o terceiro dos cinco elementos estruturais. Já vimos o verso e já vimos a estrofe. A estrofe, nós temos 4 tipos de estrofe: uma quadra com 4 versos, uma sextilha com 6 versos, setilha com 7 versos e décima com 10 versos. Além de terem quantidades diferentes de versos, essas estrofes se distinguem também no local onde estará a rima. Então, o terceiro dos 5 elementos estruturais, pessoal, é exatamente a rima. E o que é a rima, pessoal? A rima é a repetição de um mesmo som, não é? Aí nós temos, em geral, e para o cordel isso é regra, nós falamos de rima na terminação da palavra. Mas é possível você ter rimas internas ali, né? De uma palavra com outra rimando só na parte interna. Vamos falar já sobre isso. No cordel, rima é a coincidência, o mesmo som de palavras, né? A partir da sílaba tônica até o final da palavra, todos os sons têm que ser iguais. Então, cadeira e madeira. Desde o ei até o final da palavra, tem que ser os mesmos sons. Estou falando de sons, não estou falando de letras. A gente vai falar sobre isso já já. Então, madeira rima com cadeira, caveira, né? E por aí vai, brincadeira e por aí segue. Então, a rima é repetição de um mesmo som a partir da vogal tônica da última palavra dos versos. Você pega a última palavra de cada verso e aí da tônica até o final da palavra, nós temos que ter outra igualzinha que tem o mesmo som, ok? Então esse tipo de rima é chamado de consoante ou soante. Consoante ou soante é o mesmo som a partir da tônica até o final da palavra, ok? Então, por exemplo, deixe-me ver aqui, palmeira com gorjeia. Aí eu não tenho, pessoal, sílaba consoante. Por quê? É verdade que o ei estão nas duas palavras, a tônica das duas palavras rimam. Só que um termina com eira e o outro eia. Por conta desse R que não existe, né? Nós temos aí um outro tipo de rima que não é usada no cordel. É a rima toante. Então, rima toante, pessoal. Quem gosta muito de rima toante é o João Cabral de Melo Neto, né? Nos versos dele você tem muito isso. Então, mas no caso do cordel, nós temos que ter rima soante ou consoante, a mesma coisa. Da sílaba tônica até o final da palavra, dos sons, a cadeia de sons, a sequência de sons tem que ser igual. Exemplo, palavras que tem rima em ad, né? Então, eu tenho felicidade, bondade, cidade. Rimas em ão, pão, aflição, coração. Rimas em ando, cantando, nefando, bando. Rimas em ir, sair, porvir, remir. E temos rimas dificílimas, por exemplo, rima em inza. Inza você tem ranzinza e tem cinza. Uma rima para isne, você tem cisne. E qual outra, pessoal? Existe a palavra tisne. Tisne, que a gente chama de tirna, aquela coisa a sujeira lá da panela, não é? Por conta da fumaça. Aquilo é tisne. Tisne rima com cisne. Há palavras que não têm rima consoante. Por exemplo, revólver. Uma palavra que rima com revólver, né? Eu não conheço.
Se você for para rima matuta, você resolve isso. Porque você rima revolve com 9, com automóvel, matou. Mas no cordel não, você tem que procurar um over. Onde é que tem over na língua portuguesa? Música, até existe música. Medúsica é uma coisa ligada à deusa lá, Medusa, né? Na verdade não era uma deusa, era uma mortal que sofreu uma maldição, né? E aí ela chamava-se Medusa. Então, quando eu digo a sina medúsica, eu estou dizendo a sina de Medusa. Medúsica rima com música, mas é muito difícil. Na poesia matuta eu resolvo isso porque música vira musga. E aí eu rimo com rusga e por aí vai, né? Ok? Então, rima, todos nós já conhecemos, né? Mas há algumas detalhezinhos, pessoal, que nos apanham. A gente às vezes acha que sabe, mas tem alguns probleminhas aí que a gente precisa passar para vocês. Então, a primeira questão primeira aspecto que eu chamo a atenção de vocês é que rima é um fenômeno sonoro para o ouvido e não para os olhos, não a escrita. Significa que palavras escritas diferentes podem ter o mesmo som, podem rimar. Por exemplo, pessoal, face, a face com cantasse. Um termina com ACE, o outro termina com ASSE, né? No entanto, mesmo escritos diferentes, as duas palavras rimam. Face e cantasse. Mas com paz. Uma termina com AS e a outra com AZ. Mas os sons são iguais, né? Quis e feliz. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz, né? Quis termina com IS, feliz com IZ. E o contrário também ocorre. Duas palavras podem ser escritas iguais, mas não rimarem. Por exemplo, noite e boate. Boate preservando a grafia francesa, né? B-O-I-T-E, né? Porque boate já foi aportuguesado e você agora não tem um I mais, tem um A, boate, né? Mas conservando a forma francesa, você tem noite e boate, muito embora escritas O-I-T-E, O-I-T-E, ok? Segunda observação, pessoal, é que ao contrário, por exemplo, dos poetas parnasianos, no cordel você não rima palavras com timbres diferentes, um timbre fechado com um timbre aberto. Por exemplo, pessoal, era muito comum na poesia parnasiana você rimar céus com Deus, né? Então lá na poesia parnasiana é possível, no cordel não, tá bom? Então céus não rima com Deus, um é E fechado e o outro E aberto, um é E fechado, outro é E aberto. E aí nós temos um probleminha em relação a verbos, a palavras como fechar, né? Fechar. Lá no sul do país se diz fecha, principalmente o carioca. Fecha a porta, menino. Aqui no Nordeste, em alguns lugares, chama-se fecha. Então, pessoal, se o cordel é nordestino, ele vai rimar fecha com mexa, o verbo mexer, né? Fecha com mexa. Se o verbo aparecer, pessoal, se fosse um cordel carioca, fecha ia rimar com mecha de cabelo. Portanto, pessoal, tem esse aspecto aí do sotaque, da pronúncia, né? Como o cordel nasce no Nordeste, é onde tem mais força, né? Acabou se impondo, mas tem esse detalhe. Então, de repente, uma palavra que nós usamos aqui pode não estar rimando lá no sul do país, né? Para vocês terem uma ideia. Mais um detalhezinho, para a gente não perder as oportunidades, né? Como eu faço muitas adaptações aqui em cima, atrás de mim aqui, onde está mais ou menos minha mão,
nós temos E o Vento Levou em Cordel. Os personagens, pessoal, são americanos. Então você tem nomes americanos. Então lá na introdução do meu cordel eu disse que eu tomei a licença poética, a liberdade de fazer determinadas rimas que não são rimas de fato, porque o som do inglês ele tem um som diferente, não é? Mesmo que seja a mesma letra, ele pronuncia diferente, né? Às vezes a palavra é igualzinha, escreve-se semelhante ao português, no entanto você pronuncia diferente. Então às vezes você tem essa liberdade poética de aportuguesar o nome para rimar com uma palavra em português, tá bom? Mas isso aí o teu leitor vai perceber que foi uma licença poética sua. Então, pessoal, a segunda observação é que na rima não se rima som aberto com som fechado. Então, existe a rima toante que eu já falei, é quando você tem só a sílaba tônica rimando com a outra sílaba tônica, mas o resto da palavra não rimam. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu tenho rima consoante em lá e sabiá. Duas sílabas tônicas, oxítonas, duas palavras oxítonas. Então, coincidiu da sílaba tônica ser a última da palavra. Só que engorjeiam, né? Com palmeiras, que é o segundo verso e o quarto verso, eu tenho uma rima toante. Só a tônica está rimando, né? Mei de palmeira com gei de gorjeiam, né? Mas o rá que vem depois do mei e o já que vem depois do gorjeiam não rimam entre si, né? Tá claro, gente? Então rima toante não se usa no cordel. E aí uma coisa que acomete muito iniciante do cordel são as rimas aparentes, né? Então o cidadão toma lá a rimar palavras que parece que rimam, mas não rimam. Por exemplo, ética e genérica, né? Dá vontade danada de rimar uma palavra com outra. Só que ética e genérica não rimam, né? Um é ética, o outro é érica. Ética e érica. Não rima também, pessoal, flor com chegou. É porque nós, quando falamos, dizemos flor, chegou, o e o, não é? E aí o cidadão pensa que rima, mas não rima. Rima onde, pessoal? Na poesia matuta. Patativa vai rimar flor com chegou, simplesmente porque ele vai escrever flor, F-L-O, circunflexo, com chegou, C-H-E-G-O, acento circunflexo. Tá bom? Então mulher não rima com mulher, não rima com café e por aí vai. São chamadas rimas aparentes. Isso acontece muito com quem está começando a escrever cordel. E eu trouxe aqui, pessoal, e de novo, não se perturbem pelo volume de informações. Por isso que vai ficar gravada para vocês reverem várias vezes aí, reverem várias vezes o que eu estou gravando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Alguns tipos de rima, né? Rimas aqui que o iniciante costuma errar. Opa. Então, a palavra gênio, pessoal. Gênio rima com milênio, oxigênio, convênio, E-N-I-O,ênio. Então nós tendemos a rimar gênio com palavras terminadas em E-N-H-O. Gênio não rima com desenho. Um é N-O, outro é N-O. Estão percebendo? Essas sutilezas, pessoal, só com o tempo você vai dominando.
Então não se preocupem no início, se vocês forem escrever cordéis, cometerem esses lapsos. Os poetas antigos, aqui é um alerta que eu quero realmente destacar. Os poetas antigos, pessoal, faziam isso. Mas por que faziam? Primeiro porque eles, gente, tinham pouca acesso à escola. Era uma época em que a escola, pessoal, era muito limitado o acesso. Então, muitas dessas pessoas, caso de Patativa, passou poucos meses na escola. Então era um verdadeiro fenômeno onde ele conseguiu chegar. Isso é o primeiro aspecto. Segundo, a época desses poetas antigos, o cordel era principalmente por ouvido. Quem consumia o cordel era principalmente pessoas analfabetas, que compravam o cordel e procuravam alguém que soubesse ler para ler para um grupo de pessoas. Então essas pessoas escutavam o cordel pelo ouvido. Só que com a massificação do acesso às escolas, cada vez mais o cordel tem sido uma leitura para os olhos também. Então, esse tipo de rima hoje se evita, né? Mas isso é importante, não se deve condenar, não se deve, né, apontar o dedo para poetas que fazem isso, tá? Então não há problema. Então, muitos poetas que eu admiro demais do passado cometeram esses deslizes, mas nós temos que olhar para ele à luz do tempo em que eles viveram. Então, pessoal, gênio não rima com desenho, com empenho. Outra palavrinha, Antônio. Antônio rima com demônio, matrimônio, patrimônio, mas não rima com palavras que terminam em ônio, O-N-H-O. Por exemplo, sonho, medonho, componho, né? Reponho. Um é onio, outro é onho, nio, nho. Na fala nós não dizemos Antônio, nós dizemos Antônio. Por isso, os poetas, né, mais antigos rimavam Antônio com sonho. Brasília, pessoal, rima com família, mobília, vigília, mas não rima com palavras terminadas em ILHA. Por exemplo, ilha, trilha, filha, né? Brasília e outra é filha. Sábio, rima com lábio, fábio, alfarrábio, né? Não vai rimar com palavras que terminam com A, B e L, hábil. Por exemplo, hábil, contábil, né? Palavra que termina em hábil. Um é sábio, é hábio. E essas outras são hábil, bio e bio. Ok? Os mais antigos pegavam esse L e como que dobravam, né? Lembro, por exemplo, de um político, né? Que usava muito isso, né? Ele dizia Brasil, Brasil. Esse L é assim, né? Como se diz no inglês, por exemplo. Esse L é pronunciado mesmo, não é? Então, a gente costuma dizer Brasil, IU no final, né? É assim que pronunciamos, né? Sábio. Alma, pessoal. Alma rima com calma, com palma, com espalma, né? Não rima com palavras que terminam com A-U-M-A. Um é aul, outro é al, né? Então, alma não vai rimar com trauma, por exemplo, ok? Mas, a conjunção adversativa mas rima com capaz, com rapaz, satanás, né? Não vai rimar com palavras que terminam com A e S, como mais, né? O advérbio, né?
mais, cais, demais. Um é as e o outro é ais. É claro que na fala nós não dizemos mas, nós dizemos mais, não dizemos Satanás, dizemos Satanás, is, né, is. Cruz, cruz rima com Jesus, com luz, não vai rimar com azuis, um é cruz e o outro é azuis. Mês, rima com vez, com reis, com três, com vocês. Não vai rimar com palavras terminadas com E e S, como leis, sabeis. 10, rima com pés, com vés. Não vai rimar com eis, né? Nós brincávamos, né? Com cada um dos números, né? 2, feijão com arroz, né? 3, aí por aí vai, chegava no 10, não sei o que, pastéis. Então 10 não rima com pastéis. Um é es e o outro é eis. Então essa sutileza só com o tempo, ok? Rosto vai rimar com gosto, posto, agosto. Cuidado com palavras que terminam em osto, gosto, aposto, né? Então um é rosto e o outro é aposto. Um é timbre fechado, outro é timbre aberto. E finalmente, pessoal, nome. Nome rima com come, com fome, com some e outras palavras. Não vai rimar com homem, né? Nome e outro é homem. Na poesia matuta, sim, nome rima com homem, com lobisomem, né? Mas em cordel, não. Ok? Então perceberam, pessoal, como a rima aparentemente é uma coisa simples, né? Mas as suas sutilezas. Você acha que a palavra rima então, e não rima. Eu vou enviar para vocês, pessoal, um desculpa, um dicionário de rimas, né? Um dicionário de rimas. E aí, se vocês quiserem escrever cordéis, vocês podem, por exemplo, vocês pegam a palavra, vou pegar uma palavrinha fácil, perfeito, que é cheio de rima, né? Mas digamos que você quisesse uma rima, você coloca a palavra eito, Ctrl L, bota a palavra eito, vírgula, eito, vírgula, tem que botar vírgula depois do eito, viu, gente? E ele vai te levar a outras palavras que terminam com eito, respeito, satisfeito, sujeito, né? E por aí vai. Então eu vou mandar para vocês esse cordel de rimas. Se eu esquecer, por favor, me lembrem, né? Para eu enviar. Usem lá os nossos canais, o nosso canal lá do WhatsApp para poder interagir, pessoal. Bom, e aí chegamos, pessoal, no penúltimo, né? Nós já vimos o verso, a estrofe e a rima. Veremos o penúltimo, que é o metro. Este, sem dúvida nenhuma, pessoal, é o mais difícil dos 4 elementos. Esse realmente precisamos de tempo. Mesmo após 13 anos escrevendo cordel, o cansaço, às vezes, a falta de atenção pode fazer com que eu cometa um deslize, né? Então, às vezes eu vou, antes de mandar um cordel meu para uma editora, por exemplo, esses aqui todos são livros que passaram que foram publicados por editoras, né? Então existe o cordelzinho que eu publico do meu próprio bolso, né? E existe o cordelzinho que é publicado, os cordéis são publicados em forma de livro. Então antes de mandar para a editora eu faço umas 3 revisões, né? E assim mesmo o revisor deles às vezes ainda consegue apanhar alguma coisa. Então, gente, não se preocupem quem for se iniciar no cordel em cometer erro em relação a este elemento estrutural, que chama-se metro. Metro nada mais é
do que a quantidade de sílabas poéticas de cada verso. Porque no cordel, pessoal, todos os versos têm que ter o mesmo tamanho, quer dizer, a mesma quantidade de sílabas poéticas. Não são sílabas gramaticais, são sílabas poéticas. Voltando de novo ao meu E o Vento Levou. São 7.140 versos, gente. 7.140 versos, né? Cerca de só 1.000 para chegar no tamanho dos Lusíadas, que tem 8.000 e alguma coisa, né? Então esses 7.140 versos, todos têm a mesma quantidade de sílabas poéticas. No cordel, em geral, cada verso, pessoal, traz 7 sílabas poéticas. Isso tem o nome de redondilha maior ou 7-sílabo. 7-sílabo ou redondilha maior é o nome que se dá ao verso que tem 7 versos. Não confundam 7-sílabo com setilha. Setilha é a quantidade de versos. Setilha é o nome de um tipo de estrofe. 7 sílabas é a quantidade de sílabas poéticas em cada verso. E aí é interessante a essa altura que chegamos para que vocês percebam como aquilo que nós julgávamos antes, uma coisa simples, né? O cordelzinho é uma coisinha simples, não é tão simples assim, né? Então, no início, pessoal,